Então vamos orar. Pai querido, Pai de bondade e misericórdia, te agradecemos, eu e meus irmãos aqui reunidos, pelo privilégio que o Senhor nos dá de meditarmos nas tuas verdades para estes últimos dias. Por favor, Senhor Deus, ilumina a nossa mente, ajuda-nos a compreendermos claramente o teu querer. Queremos fazer a tua vontade e somente a tua vontade. Obrigada por ouvir a nossa oração. Abençoa os que aqui já estão, os que porventura entrarão, e nos direcione conforme o teu querer, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, vou compartilhar aqui a tela com a nossa reflexão de hoje. O tema que nós vamos estudar é o estilo de vida e as atividades do remanescente. Por que o Senhor Deus deixou essa temática, deixou para nós orientações por meio desta temática? Nós precisamos atentar para tudo o que o Senhor Deus nos direciona. Precisamos atentar para todos os detalhes que o Senhor Deus deseja nos mostrar. Neste estudo, nós veremos, inclusive, qual é o desejo do coração do Senhor para cada um de nós individualmente. Nós que nos intitulamos remanescentes, consideramos a cada um de nós como remanescentes. Quais são as práticas que o Senhor Deus espera que nós tenhamos? E não uma prática legalista, não uma prática vazia, mas o que o Senhor Deus espera que nós vivamos como reflexo daquilo que nós cremos. Vamos meditar a esse respeito. Principalmente, espírito de serviço e abnegação. É isso que o Senhor Deus espera de cada um de nós. Um espírito de serviço, porque o serviço é a tônica do céu. Tanto aqui na terra, a nossa vida em preparação para a eternidade essa deve ser a tônica, uma vida de serviço e de serviço abnegado. Então, longamente tem o Senhor Deus esperado que o espírito de serviço se apodere de toda a igreja, de maneira que cada um trabalhe para ele segundo a sua habilidade. Lembrando que o conceito de igreja é povo, não é um templo físico, não é uma instituição religiosa, uma denominação religiosa. Então, o que o Senhor espera da sua igreja aqui na terra, do seu povo, que crê nas verdades bíblicas, como elas estão apresentadas de Gênesis a Apocalipse, o Senhor Deus longamente tem esperado que o espírito de serviço se apodere de nós. E que nós trabalhemos de forma abnegada por Cristo, pelo Senhor Deus e pelas ovelhinhas por quem ele morreu. Há por toda parte a tendência de substituir pela obra de organizações o esforço individual. Você já parou para pensar nisso? A citação continua, a gente vai já continuar. Mas o Senhor Deus tem um chamado não para uma igreja. Ele tem um chamado individual para cada um de nós que compomos a igreja de Deus. O que esta frase está dizendo é que há uma tendência de comodismo, de que as pessoas avancem na sua vida religiosa como se a responsabilidade fosse de uma denominação estabelecida, religiosa estabelecida, e não delas individualmente. E o texto continua. A sabedoria humana qual é a tendência? A consolidação, centralização, edificação de grandes igrejas e grandes instituições. Essa é a tendência do ser humano, da sabedoria humana destituída de Deus. Muitos deixam as instituições e organizações a obra de beneficência. É a igreja
formalmente estabelecida que tem que fazer obras de caridade e tudo mais. Eximem-se do contato com o mundo e o coração torna-se-lhes frio. Ficam absorvidos consigo mesmos e insensíveis à impressão de quem? Do Espírito Santo. Extingue-se-lhes no coração o amor para com Deus e o amor para com o próximo, para com o homem. Então, quando o Senhor Deus ele estabeleceu a sua igreja primitiva, na época dos apóstolos, a igreja apostólica, que era a igreja primitiva de Cristo, ali percebam que todos estavam envolvidos com tudo. Inclusive, o relato bíblico nos diz que não havia nenhum necessitado. Tudo era de todos se importavam com todos. Chegou o tempo em que isso precisa voltar a acontecer. Cristo confia a seus seguidores uma obra individual. Uma obra que não pode ser feita por procuração, ou seja, não se pode delegar essa obra a outra pessoa, porque o chamado é para Cleuma, o chamado é para você. O serviço aos pobres e enfermos, o anunciar o evangelho aos perdidos, não deve ser deixado a comissões ou uma caridade organizada. A responsabilidade individual, o individual esforço e sacrifício pessoal é uma exigência do evangelho. Não é para uma igreja organizada, é para indivíduos, para mim e você individualmente. Então, nós estamos agora perpassando por todos os aspectos do estilo de vida e das atividades do remanescente. Passamos agora pela vida, o que o Senhor Deus espera de nós individualmente, que é uma vida de abnegação e serviço a Ele e ao próximo, individual. Nossa única segurança está em realizar o nosso trabalho para cada dia como ele se apresenta, labutando, vigiando, esperando, confiando em todas as ocasiões na força daquele que esteve morto, mas reviveu e está vivo para todo sempre. Então, nossa única salvaguarda, nossa única segurança está em realizar este chamado, o trabalho que o Senhor Deus nos chamou para cada dia. É isso, esse que é o chamado de Deus. Cada manhã, consagrai-vos e vossos filhos a Deus para este dia. Não para vários dias, mas para este dia. Não façais cálculos para meses ou anos. Eles não vos pertencem. Por isso que a palavra, este princípio, está naquele versículo que diz, basta a cada dia o seu próprio mal. O Senhor nos dá poder para vencer naquele dia. E isso, se nós estivermos realmente andando com Ele, nos consagrando e nos submetendo a Ele. Um curto dia é o que vos é dado. Apenas um dia. Como se fosse o vosso último dia na terra, trabalhai para o Mestre durante as suas horas deste dia. Deponde perante Deus todos os vossos planos para serem executados ou rejeitados, conforme o indique sua providência neste dia. E aí você pode pensar, mas eu sou uma dona de casa, eu não tenho cargo na igreja. Meus irmãos, às vezes nós temos uma visão muito estreita, muito limitada do que é o chamado de Deus para nós. Eu, como esposa, eu, como mãe, esse é o meu chamado principal. É a obra mais grandiosa e mais nobre que o Senhor já chamou um mortal a realizar, que é dentro do seu principal ministério, dentro do seu lar. Sendo Cristo para o meu esposo, sendo Cristo para os meus filhos, eu estou honrando o Mestre e fazendo uma obra tão grandiosa quanto um evangelista num púlpito pregando para milhares de pessoas. Entende? Como parte também do estilo de vida e das atividades do remanescente está a conscienciosa observância do sábado. O que significa a palavra conscienciosa? Eu coloquei aí entre colchetes. Quer dizer cuidadosa.
dedicada, cuidadosa observância do sábado, dedicada observância do sábado. Vamos entender melhor? É intuito do Pai Celestial preservar entre os homens, mediante observância do sábado, o conhecimento de si mesmo. Olha, nós, como guardadores do sábado, podemos ler isso, eu já sei disso tudo. Muita atenção. O Senhor Deus, ele deseja que nós saiamos da letra da lei e ampliemos, assim como Jesus fez quando esteve aqui na terra. Não está escrito, não adulterarás? Eu, porém, vos digo, esta frase de Jesus, quando ele diz, eu, porém, vos digo, que quem olhar para uma mulher com pensamento impuro, e vice-versa, claro, mas usa-se essa expressão lá, com pensamento impuro, já adulterou com ela. O que Jesus fez? Ele ampliou a letra da lei. Foi isso que ele fez. Nós precisamos fazer a mesma coisa aqui agora. Ampliar a letra da lei que fala sobre a guarda do sábado. Seu desejo é que o sábado nos aponte a ele como o único Deus verdadeiro e pelo conhecimento dele possamos ter vida e paz. Vamos adicionar mais uma informação. Durante toda a semana, nos cumpre ter em mente o sábado e fazer a preparação indispensável a fim de observá-lo conforme o mandamento. Perfeito. Podemos, inclusive, eu e você, podemos dizer como jovem rico, tudo isso temos observado desde que nos batizamos, ou desde que eu nasci, se você já nasceu num berço adventista do sétimo dia, ou num berço guardador do sábado, não é? Mas vamos ampliar já já a letra da lei. Guarda essa primeira frase aqui, ó. É intuito do Pai Celestial preservar o uso entre os homens, mediante a observância do sábado, o conhecimento de si mesmo. Então, qual é o objetivo do Senhor em que nós guardemos o sábado de forma cuidadosa e dedicada? Preservar o conhecimento dele. Tudo bem? Então, queridos, eu fico pensando o que seria de mim e da minha família se nós não tivéssemos o sábado. Se o sábado não existisse na nossa vida. Nós praticamente trabalharíamos ininterruptamente. Mesmo trabalhando para o Senhor, mas nós trabalharíamos ininterruptamente. E nós perderíamos o amor e a reverência por Cristo Jesus. Eu tenho convicção disso. Porque eu já me afastei do Senhor. E eu sei como é que é. É terrível, irmãos. É uma vida em trevas, sabe? Quando o sábado é desta forma lembrado, as coisas temporais não influirão sobre o exercício espiritual de modo a prejudicá-lo. Nenhum serviço, muita atenção agora, nenhum serviço atinente aos 6 dias de trabalho será deixado para o sábado. Vamos ampliar a letra da lei? Então, qual é a intenção do Senhor em que o sábado seja estabelecido? Está aqui a primeira frase. Preservar entre os homens, mediante a observância do sábado, o conhecimento de si mesmo. Correto? Muito bem. Meus irmãos, as horas sagradas do sábado não são para ensaio de coral. Não são, meus irmãos. O coral, ou então o vocal, pode muito bem ser treinado durante 6 dias da semana. Mas o Santo Sábado é um dia de adoração. E um ensaio não é adoração. Perceba bem, eu já participei de coral e eu já ensaiei. Num coral, nós ensaiamos para prestar um serviço agradável a Deus de excelência, ao treinarmos a nossa voz. Por mais que nós oremos no início e oremos no final, ali está sendo um ato não de adoração a Deus, mas de preparo para a adoração, de preparo para o testemunho. E as conversas que surgem ali não são de molde a edificar. Muitas vezes as conversas não são santas.
Pais e mães que praticam, que participam de coral no sábado, que deveriam estar com seus filhos, apresentando-lhes a Cristo e aproximando-os do Salvador e deles próprios como pais, estão muitas vezes separados desses filhos sob o argumento irreal de que está prestando um serviço a Deus, quando que o principal serviço não é o coral. A principal forma de honrar a Deus não é o coral, mas é estando com a sua família no santo dia de Deus. Meus irmãos, comissão de igreja, reunião de comissão, não é um ato de adoração. Em muitas comissões de igreja que são feitas no sábado, há maledicência, difamação, há frivolidades e decisões administrativas que não são atos de adoração, mas é uma atividade que é necessária, que requer ser efetuada, mas que tem 6 dias da semana para que isso seja feito. As horas sagradas são para serem passadas em família, com a família, adorando o Senhor, visitando os doentes, vamos já ver isso, auxiliando os necessitados. Mas a principal forma de honrar a Deus no sábado é com a família. Devem-se atender às necessidades da vida, cuidar dos doentes, suprir as faltas dos necessitados. Não será tido por inocente o que negligenciar, aliviar o sofrimento no sábado. Então, precisamos... Aqui, essas pessoas ali no Rio Grande do Sul, lembram do início desse ano? Muitos estavam ali no sábado, socorrendo, ajudando, honrando a Deus, levando alívio ao sofrimento. É isso. O santo dia de repouso de Deus foi feito para o homem, e os atos de misericórdia se acham em perfeita harmonia com o seu desígnio, com o desígnio do santo dia do Senhor. Deus não deseja que suas criaturas sofram uma hora de dor que possa ser aliviada no sábado ou em outro dia qualquer. Isso está no Desejado de Todas as Nações, na página 207. Um outro aspecto do estilo de vida e das atividades do remanescente que o Senhor Deus deixou revelado para nós é a nossa fidelidade nos dízimos e nas ofertas. O dízimo é sagrado. Ele é reservado por Deus para si mesmo. Tem de ser trazido ao seu tesouro para ser empregado em manter os obreiros do Evangelho em seu labor. Já temos lá no meu canal uma playlist específica chamada A Controvérsia do Dízimo. Se não me engano, são 3 ou 4 partes, não me recordo mais. Mas existe uma riqueza imensa de citações da Bíblia e do Espírito de Profecia ali, orientando, deixando claro o que é a casa do tesouro, o que é o tesouro do Senhor e para que fins o dízimo pode ser utilizado. O Senhor Deus nos deixou luz para tudo, mas a fidelidade nos dízimos e nas ofertas nos é requerida por Deus. No estilo de vida e nas atividades do remanescente, nós encontramos também a obra médico-missionária. Em seu próprio interesse, devem eles, enquanto têm oportunidade, tornar-se entendidos com respeito a doenças, todos nós, suas causas, maneira de evitá-las e a cura. E os que isto fazem encontrarão um campo de trabalho em qualquer parte. Sabe por que encontrarão um campo de trabalho em qualquer parte? Porque a humanidade está doente. E se nós conhecemos os simples remédios de Deus que possam levar alívio às almas, então o Senhor nos conclama, nos convida, nos chama a pôr tudo isso em prática. Haverá sofredores, quantidade deles, que necessitarão de auxílio, não só entre os da nossa própria fé, mas principalmente entre aqueles que não conhecem a verdade. E aí está a nossa oportunidade de levar Cristo às pessoas e a salvação às pessoas. Desejo dizer-vos que em breve nenhuma obra será realizada pelo plano ministerial, pelas pregações em púlpito,
senão a obra médico-missionária. Apoiem, na medida que for-lhes possível, apoiem a obra médico-missionária. Fiel, fiel. Então, foi-me mostrado, diz a serva do Senhor, que a reforma de saúde é uma parte da mensagem do terceiro anjo e está tão intimamente ligada a ela como o braço e a mão ao corpo humano. Irmãos, vocês já ouviram algum pregador ou pregadores dizerem que alimentação não é ponto de salvação? Já escutaram isso? Eu já escutei incontáveis vezes. Mas eu lamento. Sim, é ponto de salvação. Sabe por quê, meus irmãos? E nós vamos entender claramente nas mensagens logo depois desse slide. Sabe por que é ponto de salvação? Porque aquilo que nós ingerimos determina se a nossa racionalidade, a nossa espiritualidade, que elas funcionam aqui, ó, no lobo frontal, se a nossa vida espiritual será fortalecida ou enfraquecida. O tálamo, o hipotálamo fica aqui atrás. É a nossa carnalidade, são as nossas emoções, dependendo daquilo que nós nos alimentamos. Aliado àquilo que nós escolhemos contemplar. É aqui, ó, a carnalidade e o sentimento sem a razão é que vai preponderar. Então, sim, a alimentação é ponto de salvação. Chá, café, fumo e álcool precisam ser apresentados como condescendências pecaminosas. Não podemos pôr, agora, muita atenção, olha o que a serva do Senhor coloca aqui nesse texto, e o próximo slide vai complementar. Não podemos pôr a carne, os ovos, a manteiga e o queijo em pé de igualdade com estes artigos colocados sobre a mesa. Entende? O que é que ela está nos dizendo? Que, ao passo que chá, café, fumo e álcool precisam ser eliminados, são condescendências pecaminosas e eliminados, a carne, os ovos, a manteiga e o queijo não têm o mesmo peso que o chá, café, fumo e álcool. Tudo bem? É isso que ela está dizendo. Agora vamos lá. Estes não devem ser postos na frente como o tema principal de nossa obra. Ou seja, nós não precisamos fazer do tema da alimentação a nossa pregação. Não há necessidade disso. Nós precisamos saber por nós mesmos. Pesquisar, tentar buscar compreender. Mas vamos complementar. Os primeiros, chá, café, fumo, cerveja, vinho e todas as bebidas alcoólicas, não devem ser ingeridos moderadamente, mas devem ser rejeitados. Sabemos disso. Deus está procurando nos levar de volta, passo a passo, a quê? Ao seu desígnio original, que o homem subsista com os produtos naturais da terra. Passo a passo é isso que o Senhor Deus está nos levando a fazer. É isso o desejo do Senhor, para todos nós, indistintamente. Entre os que estão aguardando a vinda do Senhor, vamos pausar bem aqui. Você está aguardando a vinda do Senhor? Sim, eu também. Então, essa mensagem agora é para nós. Entre os que estão aguardando a vinda do Senhor, deve a alimentação cárnea ser finalmente abandonada. A carne deixará de fazer parte de seu regime alimentar. Aí, quando se fala em carne, geralmente a gente pensa em carne vermelha. Não. Carne vermelha, carne de frango, de peru, de peixe, né? Tudo isso, tudo que vem do bichinho, né? Há os que devem estar atentos para o perigo de comer carne, pois ainda estão ingerindo a carne de animais, arriscando assim a saúde física, mental e espiritual. Não vou entrar neste mérito, nós já temos condições de pesquisar muito a respeito disso. Você pega no aplicativo EGW Writings, escreve lá, vai em Conselhos sobre Regime Alimentar e coloca como palavra-chave carne. Ali você vai ter uma abundância de textos e de orientações para você. O que é que o Senhor Deus também espera de nós? Que nós devemos pôr de parte dias de jejum e oração. Pode não ser requerida a completa abstinência de alimento, mas devem comer moderadamente do alimento mais simples, principalmente no santo dia de Deus, em que a nossa mente precisa estar muito mais iluminada e esclarecida para receber
as orientações do céu. Então, jejum. Existem várias possibilidades de jejum, que vai desde a total abstinência de qualquer tipo de alimento, só em água, porque nosso corpo precisa de água, precisamos tomar água, para que os nossos rins não entrem em falência e eles comecem a roubar água dos nossos órgãos internos e dos nossos ossos para continuar fazendo o processo de filtragem do nosso sangue. Então, nós precisamos de água. Mas existe o jejum de frutas, por exemplo, ou então o jejum somente de sucos, entende? Abstinência. De tal forma que os nossos órgãos internos, os nossos órgãos digestivos, não sejam sobrecarregados. Não sei se os irmãos sabem, mas em cada processo, por que que quando a gente fica doente, a gente não sente fome? Deus nos criou dessa forma. Porque o processo digestório nos tira 50% da nossa energia vital, que ela é desviada para a digestão, quando, na verdade, ela poderia estar sendo utilizada 100% para a cura em caso de alguma enfermidade. Entende? Então, nós precisamos pôr de parte dias de jejum e, principalmente, de oração. Os homens precisam pensar menos no que comer e beber em matéria de alimento temporal e muito mais em relação ao alimento do céu, que dará toda e vitalidade a toda experiência religiosa. É isso que precisamos pensar. Que é pensar e nos dedicar a que nossa experiência religiosa ela seja totalmente diversa da que nós tínhamos há alguns anos atrás. E para isso, também faz parte das atividades do remanescente e do estilo de vida o culto familiar. À noitinha e pela manhã, uni-vos aos vossos filhos no culto de Deus, lendo sua palavra e cantando o seu louvor. Para os filhos, isso é maravilhoso. Eu devo dizer que nossa família foi salva, nós, membros de nossa família, foi salva muitas vezes de muitas coisas ruins, devido às mensagens que Deus nos enviou durante o culto familiar. Sejam os períodos de culto familiar curtos e espirituais. Não deixeis que vossos filhos ou qualquer membro da família os tema, ou seja, fique, não, lá vem o culto familiar de novo, devido à monotonia ou à falta de interesse. Não podemos fazer e permitir isso. Quando um capítulo comprido é lido e explicado, e se faz uma longa oração, esse precioso culto se torna enfadonho e é um alívio, principalmente para os filhos quando passa. Precisamos lembrar que nem todos temos os mesmos níveis espirituais em casa, dentro da nossa própria família, do nosso próprio núcleo familiar. Nós precisamos ser pontuais. Pontuais. Se um determinado tema se prolonga, precisamos nos assegurar, e Deus nos dá essa sensibilidade, essa sabedoria, precisamos nos assegurar de que todos os membros da família estejam de acordo com aquilo, estejam realmente envolvidos nesse estender, nessa extensão do culto, entendeu? Nesse tempo a mais que estamos nos dedicando a este culto. Entende? Precisamos ter essa sensibilidade. Algo importante também, como estilo de vida e as atividades do remanescente, é a recreação. A recreação que é aprovada por Cristo. Existe diferença entre recreação e divertimento. O que o Senhor Deus aprova e inclusive nos encoraja a que tenhamos é recreação. O divertimento nada mais é do que frivolidade. É o eu pelo eu, o prazer pelo prazer. Toda recreação em que vos puder desempenhar, pedindo sobre ela com fé a bênção de Deus, não será perigosa. Mas todo divertimento que vos torna inaptos para a adoração particular, para a devoção no altar da oração, ou para tomar parte nas reuniões de oração, não é seguro, mas perigoso. Uma vez um jovem me perguntou assim: ir para parques de diversão é recreação ou é divertimento? Eu vou dar 5 segundos para você pensar. Recreação ou divertimento? Divertimento.
toda aquela adrenalina que é jogada na corrente sanguínea por participar destes brinquedos de parque de diversão, ao invés de, o Senhor Deus criou a adrenalina, a mesma coisa com rapel, com tirolesa, entende? Tudo isso é divertimento, não é recreação. A descarga de adrenalina que é jogada na corrente sanguínea, que o Senhor Deus criou as nossas glândulas adrenais, que ficam acima dos rins, e ele criou essas glândulas com um propósito muito específico, de jogar na nossa corrente sanguínea a adrenalina que faz com que a gente pule muros, pule, suba em árvores, corra com uma grande velocidade para nos livrar do perigo. Foi para isso que o Senhor Deus nos deu, essa energia a mais. Mas quando essa substância ela entra na nossa corrente sanguínea, sem o propósito para o qual ela foi criada, ela envenena o nosso sangue e se transforma numa droga do prazer. E nós vamos querer, a nossa tendência é buscar cada vez mais que essa droga seja lançada na nossa corrente sanguínea. Então, meus irmãos, recreação, sim. Divertimento, não. E na área da música? Olha, perceba que nós estamos passando por vários aspectos da vida do remanescente. Música que eleva. Então, existe um estilo musical que o Senhor Deus aprova? Existe a música que agrada a Deus? Sim, existe. Poucos meios há mais eficientes para fixar suas palavras na memória do que repeti-las em cânticos. É por isso que irmãos maravilhosos criaram versos para cantar, por exemplo. Que coisa maravilhosa é poder cantar os versos bíblicos, não é? É só você ir no YouTube e coloque versos para cantar. Tem incontáveis versos já ali, maravilhosos, né? Agora também, em contrapartida, existe uma música que afasta do Senhor. É a conhecida música gospel. Letra sacra com ritmo mundano. Então, estude mais a esse respeito. O irmão Hélio Potim e o irmão Leandro Dalla, eles têm no YouTube já muitas palestras que orientam sobre a música que agrada a Deus, né? Então, a música tem poder para subjugar as naturezas rudes e incultas. A música tem poder para suscitar pensamentos e despertar simpatia. A música tem poder para promover a harmonia de ação e banir a tristeza e os maus pressentimentos, os quais destroem o ânimo e debilitam o esforço. A música sacra, a música que agrada a Deus, ela nos aproxima do céu. E o teatro? O que dizer do teatro? Entre as casas de diversões, a mais perigosa é o teatro. Em lugar de ser uma escola de moralidade e virtude, como costuma ser chamada, é ele justamente o viveiro da imoralidade. Todo jovem que assiste habitualmente a tais exibições será corrompido em princípio. Eu queria abrir um parênteses. Eu trabalhei em teatro, com teatro, por 18 anos da minha vida, dos 25 anos meus como professora atuante em sala de aula, 18, dentro desses 25, também 18 eu passei trabalhando com teatro na escola. E eu me iludia, irmãos. Eu dizia assim, mas o teatro da escola é diferente desse teatro mundano aí fora, porque na escola é tudo muito mais protegido, é tudo mais direcionado. É escola, a gente tem que ter cuidado com os alunos e tudo mais. Queridos, o ambiente teatral, ele leva os alunos, os participantes ali, a um afastamento de Cristo, seja na escola ou fora dela. Então, o teatro, a ficção, aquilo que não é real. Sabe que era chamado o teatro, o ator do teatro no tempo da Grécia, quando surgiu o teatro? Sabe como eles eram chamados? Hipócritas. O nome do ator era Hipócrita, da atriz. Era geralmente ator. E o ator fazia papel feminino e masculino, porque não era permitido à mulher participar dessas empreitadas teatrais. Então,
O ator era chamado de hipócrita, era um fingidor. Então, isso é extremamente prejudicial para a espiritualidade. E eu só me dei conta 18 anos depois. 18 anos depois. E o Senhor Deus, ele me resgatou a tempo. A bênção de Deus não seria invocada sobre a hora passada no teatro ou na dança. Cristão algum desejaria encontrar a morte em tal lugar. Nenhum quereria ser encontrado aí quando Cristo viesse. Muito claro. E faz parte também do estilo de vida e das atividades do remanescente o vestuário. Mas, irmãos, muitas pessoas têm levado, eu tenho um ministério, Adornados por Cristo, que trata sobre os princípios da verdadeira modéstia cristã. Tenho um grupo no WhatsApp com relação a isso, que trata exclusivamente disso. E ali eu apresento os princípios que podem nos nortear nas decisões com relação ao nosso vestuário. A quem nós queremos honrar? A Cristo? Então, há um vestuário de honra a Cristo. A quem nós queremos honrar? A minha carne, ou então ao mundo e as modas? Então, há um vestuário para isso também. Mas o que é mais importante, cada um de nós é livre para decidir. Ninguém pode decidir. Isso pode, isso não pode. Por isso o Senhor Deus nos deu princípios, para que cada um tome sua decisão à luz do que Ele revelar. Orientação da criança 429 e 430 nos diz o seguinte: se somos cristãos, seguiremos a Cristo, ainda mesmo que o caminho em que tenhamos de andar contraria as nossas inclinações pessoais. Eu gosto tanto de usar uma alcinha, mas isso não agrada a Jesus. Então eu não vou fazer. Entende? Não há necessidade de vos dizer que não deveis usar isto ou aquilo. Pois se o amor dessas coisas vãs estiver em vosso coração, pôr de parte os vossos adornos apenas se assemelhará ao cortar folhagem de uma árvore. Entende? Vou explicar. Então, se os seus afetos, a sua afeição está em coisas como determinadas peças de vestuário, e você entende racionalmente que tem que mudar aquilo, eu vou mudar, mas eu gosto tanto. Quando você tira, você está apenas podando as folhagens, como se fossem as folhagens de uma árvore. Por quê? Olha o que diz a próxima frase. As inclinações do coração natural, de novo, surgiriam mais ali na frente. Então, deveis ter consciência própria. Precisamos clamar para que o Senhor mude o nosso interior. E aí sim, toda e qualquer mudança será feita por amor, por uma convicção e por amor a Cristo. A aparência exterior é um indicador do coração. Isso nós não podemos esquecer. A aparência exterior é um indicador daquilo que é cultivado no coração. Diante de tudo isso que nós estamos lendo, que nós estamos meditando, nós chegamos a um ponto que é crucial para nós, que é o relacionamento com o próximo. O nosso relacionamento para com as pessoas por quem Cristo morreu. Testemunhos Seletos, volume 3, página 48, diz o seguinte: o cristianismo não se exterioriza em acusações e condenações brutais. Você entende isso? O cristianismo não se exterioriza. Nós não tratamos os outros, isso que é o exteriorizar, com acusações e condenações brutais, que machucam, que ferem, que ofendem, que entristecem. Isso não é cristianismo. Entende? Nós vamos nos deter um pouquinho mais a esse respeito. Eu peço, se você está com a sua Bíblia aí, abra, por gentileza, eu estou com a minha aqui, abra, por gentileza, em Mateus, capítulo 22, vamos ler dos versos 36 ao verso 40.
Eu vou ler na versão King James, tudo bem? Diz o seguinte: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Tu amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de toda a tua mente. Senhor Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua mente, teu coração. Este é o primeiro e grande mandamento. Pronto. E o segundo é semelhante a este. Tu amarás o teu próximo como a ti mesmo. E desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Toda a lei e todos os profetas, toda a lei se baseia nesses dois grandes mandamentos. E os profetas, todos, se não falaram com relação, se não viveram e falaram com base nesses dois grandes mandamentos, não eram profetas verdadeiros. Então, diante do que nós lemos agora, nós precisamos meditar na seguinte pergunta: qual é o ápice da conduta cristã? O auge, o clímax, o mais importante da conduta minha e sua, do que Deus espera de nós como conduta cristã. Vamos ler, então, qual é o ápice da conduta cristã? Volta algumas folhas. Lembrem-se, nós estamos num estudo. Aqui não é uma palestra, é um estudo. 7:12. Diz assim: portanto, todas as coisas que vós quereis que vos façam os homens, fazei-o também a eles, pois esta é a lei e os profetas. Todos os mandamentos do decálogo se cumprem também aqui em Mateus 7:12. O que vocês querem que façam com vocês, que os homens façam com vocês, façam vocês a eles. Meus irmãos, quantos têm sido feridos, injuriados, difamados por irmãos da mesma fé e que não pensam duas vezes antes de destruir a reputação ou então ofender e magoar o irmão. Esta regra aqui de Mateus 7:12 é conhecida, chamada pela serva do Senhor como a regra áurea, a regra de ouro. A regra de ouro. Se nós levarmos isso em consideração no nosso estilo de vida, nós que nos autodenominamos remanescentes, no nosso estilo de vida, em tudo que nós fizermos, em todas as atividades que nós fizermos e tratarmos as pessoas com base nessa regra áurea, tudo nos irá bem. Homem algum que tenha o verdadeiro ideal quanto a um caráter perfeito, deixará de manifestar o espírito de compreensão e ternura de Cristo. Meus irmãos, é isso que o Senhor espera de mim e de você. O espírito de compreensão e de ternura de Cristo, primeiro no lar. Primeiro no lar. E depois para o cônjuge de fora. A influência da graça há de abrandar o coração, refinar e purificar os sentimentos. O que faz isso conosco? A graça. É a graça que abranda o coração da Cleuma. É a graça que refina e purifica os sentimentos da Cleuma. Porque os sentimentos da Cleuma naturalmente, são maus. Dando uma delicadeza e um senso de correção de origem celeste. Quando nós nos colocamos no lugar do outro e tratamos a eles como nós gostaríamos de ser tratados, quando nós calamos a eloquência do silêncio, o silêncio tem uma eloquência grandiosa demais, eu tenho aprendido muito disso. Quando nós fazemos tais coisas, o senso de correção de origem celeste e de delicadeza chega até nós. A norma da regra áurea, Mateus 7:12, é a verdadeira norma do cristianismo. Tudo que a deixa cumprir tudo e todo aquele que deixa de cumprir esta norma é um engano. Uma religião que induz os homens a estimarem em pouco os seres humanos, avaliados por Cristo em tão alto valor,
que por eles se deu, uma religião que nos leve a negligenciar as necessidades do nosso próximo, seja ele na família ou fora dela, seus sofrimentos ou seus direitos, é uma religião espúria, ou seja, é uma religião falsa, que rejeita, que o Senhor Deus rejeita. Então, o que o Senhor espera de nós é que nós vivamos para ser um bálsamo na vida de outras pessoas, como Cristo foi e é um bálsamo na minha e na sua vida. É porque os homens usam o nome de Cristo, ao passo que lhe negam o caráter na vida que vivem, que o cristianismo tem no mundo tão pouco poder. É por isso que não há poder na maioria da cristandade atual, porque os homens se dizem cristãos, mas pelo seu testemunho, pelo seu caráter, pela sua vida, a vida que vivem, mostram que não vivem com Cristo, não são submissos a Cristo e, por consequência, não têm poder para nada, para converter uma alma sequer. Levar o jugo com Cristo significa trabalhar nas linhas de Jesus. Significa ser um coparticipante de seus sofrimentos e labuta pela humanidade perdida. Isso é carregar o jugo com Cristo. Carregar o jugo com Cristo, olha só essa parte em rosa, significa ser um sábio instrutor de almas. Ter sabedoria para instruir as almas no caminho estreito. Levar o jugo com Cristo, olha essa parte em cinza aí, é sermos o que estamos dispostos a ser nessas preciosas horas de provação. Seremos o tipo, se nós levarmos o jugo com Cristo, nós seremos, olha em verde, seremos o tipo de vaso em que nos permitirmos ser moldados. Devemos nos unir a Deus na obra de moldar e dar acabamento, submetendo nossas vontades à vontade divina. Aqui está a chave. Submeter a nossa vontade à vontade divina. Este é o segredo da vitória em Cristo Jesus. E eu queria finalizar, creio que esse é o último texto, com essa citação de Ellen White, da coleção Spalding Maguire, volume 1, que diz assim: há necessidade de que essa oração seja oferecida. Você que se considera remanescente, olhe só essa oração que nós precisamos oferecer. Ó meu melhor amigo, meu Criador, meu Senhor, forma-me e molda-me na tua semelhança divina. Faz-me inteiramente como tu és. Refina, purifica, desperta-me para que eu represente o caráter de Deus. Você diz amém? Que o Senhor Deus nos ajude, meus irmãos. Precisamos andar com Cristo. Momento a momento, segundo a segundo. Que o Senhor Deus nos ajude em nossa caminhada. Vamos orar? Pai querido, Pai de bondade e misericórdia, louvado, engrandecido, bendito seja o nome do Senhor. Todos os dias de eternidade à eternidade, porque o Senhor nos instrui, nos ilumina, o Senhor não nos deixa em trevas, o Senhor vem ao nosso socorro, o Senhor nos conduz pelo caminho que o Senhor deseja que andemos. Obrigada, obrigada e obrigada, Senhor. Agradecemos ao Senhor em Cristo Jesus, por ter dado teu Filho, maravilhoso Redentor, por cada um de nós. Nos ajude a te honrarmos nas nossas atividades, na vida que desempenhamos nesta terra, que vivemos nesta terra. Nos ajude, Senhor, a te honrarmos dentro e fora do nosso lar, mas principalmente dentro do nosso lar. Obrigada por nos ouvir. Em nome de Jesus, amém.